Tranquilidade financeira, nós vamos continuar então o tema que nós iniciamos ontem. E antes de nós prosseguirmos, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para nós orarmos. Orem comigo, por favor. Querido Pai, eterno Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunir de forma remota. O Senhor tem providenciado cada vez mais conexões para que a tua palavra seja espalhada. Obrigado, Senhor. E hoje vamos continuar o estudo acerca do que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o tema tranquilidade financeira. E nós queremos pedir, Senhor, a direção e a guia do Teu Santo Espírito. Também peço de maneira particular em relação à minha voz, para que ela possa aguentar durante toda a apresentação. Terei que falar bastante aqui hoje, porque o conteúdo é extenso. Mas peço, Senhor, que por Tua bondade e misericórdia, e por amor das pessoas que estarão conectadas, ouvindo agora e depois, que a mensagem possa ser transmitida para a tua honra e tua glória, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ontem nós fizemos, então, uma breve introdução e eu só vou retomar um pouquinho aqui, uma pequena recapitulação de tudo que nós vimos ontem, né? A vida abundante em Cristo, ela vai muito além do plano material. Nós vimos isso lá em João 10:10, quando Jesus fala que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Nós vimos também a partir de Lucas 12:15, onde Jesus diz que a vida de uma pessoa não constitui na abundância de bens que ela possui. A gente pode compreender desses dois textos e outras partes da Bíblia que a abundância que Deus nos oferece é uma abundância que vai muito além do plano material. O dinheiro ele tem utilidade, mas ele não tem superpoderes. A Bíblia reconhece a importância do dinheiro, ela reconhece que o dinheiro traz facilidades, mas também nos alerta para o fato de que o dinheiro não traz felicidade, né? O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra o tratamento médico, mas não compra a cura. Então, o dinheiro tem utilidade, mas não tem superpoderes. A riqueza, ela pode ser uma consequência, mas não deve ser o nosso objetivo. A gente pode ver isso muito claramente em 1 Timóteo 6, versos 9 a 10, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação. Então, querer ficar rico é um alvo perigoso. Por outro lado, a Bíblia nos deixa a indicação de que nós devemos buscar viver de forma tranquila, trabalhar com as próprias mãos, cuidar dos próprios negócios, de modo a não vir a depender de ninguém, não precisar pedir ajuda para os outros. Isso é a tranquilidade financeira que a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 4. E aí nós começamos a trabalhar em cima do primeiro pilar, que é o trabalho, né? E que tipo de trabalho a Bíblia nos indica desempenhar? Um trabalho diligente, dedicado, perseverante, empenhado, excelente. É isso o tipo de trabalho que Deus espera de nós. E não só trabalhar para ganhar dinheiro, mas também trabalhar para fazer o dinheiro render, para fazer o dinheiro durar, né? Então nós falamos um pouquinho, muito rapidamente, sobre consumo inteligente. Consumo inteligente dá trabalho cuidar para prolongar a vida útil de alguma coisa que eu comprei. Dá trabalho cuidar para não desperdiçar, não jogar comida no lixo, por exemplo. E lembrando que comida no lixo é trabalho jogado no lixo, né? Porque aquela comida custou dinheiro e para ganhar esse dinheiro custou trabalho. Nós também falamos um pouquinho sobre o tempo de descansar, né? Deus estabeleceu muito claramente sua palavra que nós temos 6 dias para trabalhar e um dia para descansar. Mas não simplesmente descansar, é um dia para santificar, é um dia para guardar. Esse dia é o sábado. E por fim, nós ponderamos ali que nenhum trabalho, por melhor que seja, ele terá utilidade se Deus não abençoar, né? Então, sem a benção de Deus, até o melhor trabalho se torna inútil. Então, dado essa breve recapitulação, vamos aos 8 pilares, né? Então, nós estamos agora avançando para o segundo pilar, que é a prudência, né? Só dando um panorama geral, nós já falamos sobre o trabalho, hoje vamos falar sobre a prudência. Amanhã sobre moderação, depois contentamento, generosidade, honestidade, gratidão e por último a humildade, que eu digo que está mais para uma viga, né, do que para um pilar, porque ela transita por todos os outros pilares. Veja, para nós termos tranquilidade financeira,
existem duas condições básicas. Nós vamos ampliar esse quadro ao longo da semana, mas por agora, memorize isso aqui. Eu preciso ganhar dinheiro, por outro lado, eu preciso gastar com sabedoria. Quais são os pilares que tratam de ganhar dinheiro? O trabalho, né? Nós vimos que a Bíblia diz que dinheiro se ganha trabalhando. Existem situações na Bíblia onde o camarada, o indivíduo, pode ganhar dinheiro sem trabalhar? Existe. Por exemplo, quando eles entraram em Canaã, eles usufruíram de pomares que eles não plantaram, cidades que eles não edificaram, eles receberam providências que eles não trabalharam para conquistar. Foi bênção divina. Outro exemplo, o ano sabático, né? Tinha lá de 7 em 7 anos, deveriam dar descanso para a terra. Eles não deveriam plantar naquele ano. Tudo que a terra produzisse, sem o trabalho deles, aquilo ali seria o sustento. Novamente, a providência divina. Salvo essas exceções, em todas as outras, a Bíblia deixa muito claro: dinheiro se ganha trabalhando. E sobre gastar com sabedoria, são os três pilares que nós vamos ver a partir de hoje: prudência, moderação e contentamento. E esses três pilares têm a ver com gastar de forma sábia. E sabedoria, de novo, lembrando, reforçando, sabedoria vem de Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz lá em Provérbios capítulo 9. Nós não estamos falando aqui de inteligência financeira. Nós devemos buscar inteligência financeira, ler livros que falam sobre finanças, mas o ponto que eu quero reforçar aqui é que a gente está estudando finanças a partir da Bíblia, e aí nós estamos tratando de sabedoria financeira. Vamos à prudência, então. O que é a prudência, primeiramente definindo, né? O que é prudência? Prudência, perdão, prudência é a capacidade prática de avaliar situações, prever consequências e agir com cautela e sensatez. A prudência permite evitar perigos ou desgastes desnecessários. Isso é prudência. É evitar ter um desgaste lá na frente, já antevendo o que pode acontecer e me precavendo contra aquilo. E olha só esse texto de Provérbios, capítulo 27, verso 12. O prudente, olha, totalmente alinhado com a definição que nós acabamos de ler. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Então veja que aqui há um contraste entre ser prudente e ser ingênuo. O prudente antevê o perigo e toma precauções. Nós podemos ver isso muito claramente na parábola das 10 virgens, que inclusive Jesus chama as 5 virgens que levaram as suas azeite extra, né, nas suas lamparinas. Jesus as chama de prudentes. Jesus as chama de sensatas. Então perceba aqui que nós podemos ver a prudência permeando a parábola das 10 virgens de forma muito clara. Eu tenho uma frase que eu uso recorrentemente e que eu trouxe aqui para vocês. Passar por dificuldade é inevitável. Se colocar em dificuldade é opcional. Todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldade. Eu não sei como é que vai ser meu dia hoje. Agora são 5h25 da manhã, tem horas aí pela frente, e eu não sei como é que vai ser meu dia. Se vai acontecer alguma fatalidade, se vai acontecer alguma surpresa indesejada, eu não sei. Eu não tenho absolutamente eu não tenho a mínima noção do que vai acontecer no dia de hoje. Mas eu posso, dentro daquilo que eu tenho condição de fazer, eu posso planejar esse dia para que ele seja um bom dia. Portanto, eu posso me planejar para que eu não me coloque em dificuldade nesse dia. Se colocar em dificuldade é opcional. E como que a gente faz isso nas finanças? A gente tem pelo menos 4 áreas, né? Eu selecionei aqui 4 áreas que eu acredito que são áreas que nós devemos dar uma atenção, né? Áreas de preocupação, que são importantes. Os imprevistos que podem acontecer, mas eu posso tentar me precaver em relação a eles. Embora o imprevisto possa acontecer de forma imprevista, como o próprio nome já diz, ele não precisa me pegar de forma desprevenida, desprecavida. No exemplo da parábola das 10 virgens, né? As prudentes que levaram o azeite em reserva, levaram por quê? Justamente precavendo-se contra a possibilidade de o noivo atrasar. Ou seja,
Elas, não que elas estavam desejando atrás do noivo, claro que não. Mas se acontecesse, aquilo não iria impedir que elas ficassem no escuro, né? Elas tinham o óleo reserva. Outra área de preocupação importante é com relação ao envelhecimento. Se nós não morrermos, nós vamos envelhecer. Então, isso é uma situação inevitável. Nós temos que nos precaver em relação a isso. Outra área de preocupação são as vulnerabilidades do nosso patrimônio. Então, se eu tenho um patrimônio, por exemplo, um carro, uma casa, em que medida eu estou protegendo esse patrimônio para não correr o risco de perdê-lo? E uma outra área de preocupação é com relação ao falecimento. Se eu morrer, o que que acontece com a minha família? O que que acontece com os bens que eu tenho em meu nome? Como que eles são transmitidos para os meus herdeiros? São áreas que nós precisamos conversar a respeito. São áreas que nós precisamos nos preocupar a respeito. E quando eu uso essa palavra preocupação, pode ser que venha à mente um texto, né? Muito importante, onde Jesus diz lá, em Mateus capítulo 6, verso 34: Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Se eu pegar esse texto de forma totalmente isolada do restante da Bíblia, eu posso chegar à conclusão de que eu não devo ser uma pessoa precavida. Eu não devo ser uma pessoa previdente. O que é ser previdente? Ser previdente é pensar no amanhã, é me preparar para o amanhã hoje, já começar hoje a plantar aquilo que eu quero colher no futuro. Se eu me basear apenas nesse texto de Mateus 6,34, eu vou concluir que eu não devo ser previdente, porque eu não devo me preocupar com amanhã. Basta para hoje o problema de hoje. Eu não devo ficar é, me antecipando ao futuro. Mas nós precisamos entender esse texto, como eu disse, à luz de outras partes da Bíblia que falam acerca desse assunto. Primeiro ponto, acima de toda e qualquer preocupação, nós temos um Pai onisciente, né? Lá em Mateus capítulo 6, verso 32, Jesus diz que Deus conhece cada uma das nossas necessidades. E ele nem fala Deus, ele fala o Pai do céu conhece cada uma das nossas necessidades. Então, a minha essa parte que Jesus fala, não se preocupem com amanhã, não é que ele esteja incentivando em nós uma postura negligente, uma postura irresponsável com relação ao futuro. É no sentido de que ele esteja incentivando em nós a consciência de que nós temos um Pai no céu que sabe e cuida de cada uma das nossas necessidades. Portanto, viver despreocupado não é sinônimo de viver desprevenido. Aliás, quanto mais precavido eu for, menos inquietação eu vou ter. Porque eu estarei, de certa forma, ali tomando providências para que os imprevistos não me cerquem e não me peguem de forma desprecavida, desprevenida. Agora, nenhuma preocupação substitui a ação divina. Conforme nós vimos lá em Salmo 127, 1 a 2, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, tudo que eu devo fazer no sentido de guardar a cidade, eu faço. Eu tenho a sentinela, eu tenho os muros, eu tenho as portas trancadas. Mas ao final de tudo, acima de tudo, está Deus. Se ele não guardar a cidade, todos os as precauções que eu tiver tomado serão inúteis, serão em vão, assim como é a questão do trabalho que nós vimos ontem. Perdão. Jesus, ele usa uma ilustração onde ele fala para nós sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu fico toda vez que eu leio esse texto, eu fico refletindo, Senhor, como que eu vou conciliar isso daí? Eu ser como a serpente e ao mesmo tempo como a pomba. Mas Jesus está dando aqui uma definição que nos ajuda a compreender a importância de nós alinharmos a precaução e a cautela, por um lado, junto com a simplicidade e a humildade, por outro lado. De novo,
É exatamente o que está aqui. Quando Jesus fala para nós não vivermos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, ele está nos falando para sermos como as pombas, simples, humildes, entendendo que é Deus que cuida de tudo. Mas, ao mesmo tempo, em outras partes da Bíblia, quando nós vemos exemplos de prudência e precaução, prevenção, nós estamos sendo chamados a adotar a postura da serpente, que é cautelosa, né? Que é um animal que, se você se aproxima dela, ela não vem para o bote simplesmente. Ela antes toma uma postura ali de atenção, né? De preparação. Se for necessário, ela vai dar o bote, mas ela não é um animal agressivo, né? Esse é o ponto que a gente precisa buscar compreender, e para isso eu trouxe o exemplo de Ezequias. Né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 5, nós lemos que Ezequias restaurou a muralha da cidade de Jerusalém e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, ele fez um reforço ao longo de todo o muro e fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Eu pergunto, Ezequias confiava em Deus? Claro que confiava. Claro que confiava, mas ele fez, tomou providências no sentido de proteger a cidade de Jerusalém. E outras, né, fortificou ali o Milo, na cidade de Davi. Fez armas e escudos em abundância. Por que que ele fez isso se ele confiava em Deus? Uma coisa é incompatível com a outra? Não, absolutamente não é. Nós temos a nossa parte a desempenhar. E aí, aconteceu uma situação, né? O rei Senaqueribe cercou a cidade. E vocês conhecem a história, eu não vou me deter a esse detalhe agora, não vou me aprofundar aqui, mas certa ocasião Ezequias recebeu uma carta redigida contra o Deus de Israel, e ele, ao receber essa carta, ele a leu e subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Lá em 2 Reis 19, verso 14, nós podemos ler esse texto. E na sequência, Ezequias, ele ora. Ele fala, ó Senhor, ó o que está aqui. E ele reconhece que ele não tem capacidade de se defender. Apesar de ele antes ter fortificado o muro, feito um muro extra, aparelhado o seu exército, construído torres, ou seja, ele foi prudente como a serpente. Mas aqui nesse momento agora, embora ele tivesse todas essas proteções, ele se volta para Deus e fala: Senhor, de mim eu não tenho como me defender. Me socorre. Que o teu nome seja exaltado. Perceba aqui a prudência da serpente e a simplicidade, a humildade da pomba. Nós precisamos imitar esse exemplo, né? Com isso em mente, então, vamos para as 4 áreas de preocupação que eu mencionei. Imprevistos. Olha só a situação do brasileiro. 31% dos brasileiros não tem nenhuma reserva. Esse dado, ele foi divulgado agora no raio-x do investidor brasileiro 2026, no final de abril. 31% dos brasileiros não tem nenhuma reserva. 10% tem reserva para menos de uma semana. Outros 10% conseguem cobrir até um mês de despesas. Ou seja, se eu juntar os 31 com 10 mais 10, vai dar metade. Metade dos brasileiros consegue sobreviver até no máximo um mês, se não tiver mais nenhuma fonte de renda. Isso é muito grave. O brasileiro não tem cultura de poupança e não tem reserva para emergência. Em sua maioria, não tem. Se eu for ver, olha só ali na outra ponta, né? 6% tem reserva para 1 a 2 anos. Se perder emprego e nunca mais conseguir recuperar um trabalho, consegue sobreviver com o que tem por no máximo 2 anos. E 3% é que tem reserva para 5 anos ou mais. A minoria. Vamos avançando aqui. Olha só essa frase desse escritor, né, e educador financeiro chamado Gustavo Cerbasi, que aliás produz conteúdos muito bons. Viver sem uma boa reserva de emergências é como dirigir sem freio, enquanto você não precisa nem percebe a necessidade. Eis aí a questão da reserva para emergência.
Enquanto você não precisa dela, você não lembra que precisa dela. Você não percebe a necessidade. É como dirigir sem freio. Só que a hora que a emergência vem, ou seja, a hora que você precisa acionar o freio e você descobre que não tem, aí o estrago já está feito. Então, de novo, é uma precaução. E quanto que eu devo ter de reserva para emergências? Alguns falam em 3 vezes o salário, 6 vezes, 12 vezes. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha uma, uma situação de renda mais estável pode talvez se dar ao luxo de dizer: eu vou ter 3 vezes o meu salário. E quando eu estou falando aqui salário, eu estou falando o seu salário. Se você ganha R$ 1.000, para você juntar 3 vezes R$ 1.000, ou seja, R$ 3.000, é essa coluna aqui, né? Ah, Camila, mas isso aqui tem de 47 meses a 10 meses. Por que essa diferença? Por causa do percentual que você poupa. Se você poupa 5%, você vai levar 47 meses para chegar em 3 vezes o seu salário. Se você poupa 10%, você vai precisar de 26 meses para chegar em 3 vezes o seu salário. Isso considerando uma taxa mensal de 1% ao mês, tá? Ah, se você consegue guardar 30% do que você ganha, bastam 10 meses para você chegar em 3 vezes o tanto que você ganha por mês. Com 6 vezes o seu salário é a mesma coisa, com 12 vezes o seu salário é a mesma coisa. Lembrando, quanto maior for o seu objetivo, maior é o tempo que você leva para chegar até ele. E quanto maior for o seu esforço, no caso aqui, saindo de 5% para 30%, em menos tempo você vai alcançar o seu objetivo. Aqui é um quadro, então, simplificado, né, para ter uma noção do tempo que é preciso para formar uma reserva para emergência. Agora, é importante aqui a gente ter um reforço, né, no sentido de que, deixa eu só pegar de volta aqui a caneta, no sentido de que essa reserva ela é para emergência, né? Um lembrete importante, reserva, eu coloquei aqui RE, reserva para emergência não é investimento, é uma proteção. Teve uma certa vez que uma pessoa perguntou: Ah, eu quero aplicar minha reserva para emergência em ações. Tem uma reservinha, eu quero aplicar em ações. Tá bom, qual é o tamanho da sua reserva para emergência? Não, é todo o dinheiro que eu tenho. Não, peraí. A sua reserva para emergência, ela é a sua prioridade. É a primeira coisa que você tem que alcançar na sua jornada de tranquilidade financeira, né? De começar a investir. Mas a reserva para emergência em si, ela não é um investimento. Ela não foi feita para você multiplicar dinheiro. Ela foi feita para preservar o dinheiro e para preservar a sua estabilidade. Se acontecer algum imprevisto, você tem aquele dinheiro para te socorrer. Que imprevisto, Camila? Você pode, vamos supor, você é um autônomo, né? É um pedreiro. Um pedreiro, ele trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Se passa, por exemplo, um momento aí de doença, quebrou uma perna, sei lá, fica 2, 3 semanas sem poder trabalhar, são 2, 3 semanas sem produzir renda. Onde que vai tirar o sustento? Da reserva para emergências. A reserva para emergências ela serve para proteger a sua estabilidade financeira, não te levar para cheque especial, não te levar para dívidas. Na hora que surge um imprevisto desse, você tem de onde sacar o dinheiro, você não precisa recorrer a uma dívida cara. Então, ela não é um investimento necessariamente, ela tem muito mais uma configuração de proteger você, né? Outra coisa, a reserva para emergência é para emergência, não é para compras não planejadas. Para as compras você faz planejamento. Compra dá para você adiar, emergência não. Emergência surgiu, você tem que suprir. Então, a reserva para emergência, inclusive, deve estar numa aplicação conservadora e líquida. O que isso significa? Significa que não é para você aplicar em algo que tem aquele sobe e desce, porque você não sabe quando a emergência vai surgir. Ela tem que ser uma coisa estável, que você sabe que você pode contar com aquele dinheiro quando você precisar dele.
Mais um motivo, por exemplo, para não aplicar reserva para emergência em cripto, em ações, em coisas que oscilam, fundos imobiliários, coisas que estão diariamente oscilando, porque é da natureza deles oscilar. Reserva para emergência é para aplicar numa aplicação que tenha segurança e tenha liquidez, ou seja, precisou do dinheiro, tá na mão. A um clique ele já está na sua conta. O que que eu indico para reserva para emergência? Tesouro Reserva. Foi lançado recentemente pelo Tesouro Nacional, está na plataforma do Tesouro Direto. Ainda está um pouco inicial, então não está aberto a todas as instituições. Na sua inauguração ficou aberto através do Banco do Brasil, inicialmente. Com o tempo vai ser aberto para outras instituições também. E ele tem uma vantagem é, de ter liquidez diária, 24 horas por dia, e rendendo a 100% da taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então ele remunera bem, com liquidez diária, com perfil conservador e custo baixíssimo, né? Você não, dependendo do valor, não tem, é, você não vai ter acesso aí a um custo como aconteceria, por exemplo, num fundo DI, né? Que vai buscar aí uma rentabilidade também conservadora e liquidez diária, mas que pode ter uma taxa de administração sendo cobrada. Outra alternativa é um CDB, né, que é o título emitido por bancos. E aí eu sugiro, né, sempre um banco de primeira linha. Ah, o outro banco está me pagando 150% do CDI. Tá, mas veja bem, você está buscando uma rentabilidade um pouquinho maior para uma coisa que é para te socorrer numa emergência, numa urgência. Não está pensando em investimento aqui, você está pensando em proteção. Então, busque um banco de primeira linha, que não corra risco de te dar alguma surpresa lá na frente, e sempre ter aquela noção que, geralmente, quando o banco está oferecendo um CDB com uma rentabilidade muito acima da média, geralmente aquele título que ele está te oferecendo, ele tem uma carência, né? Se você precisar resgatar o dinheiro, você não tem acesso a ele, porque ele está preso, vamos dizer assim, por uma carência aí que pode ser é, incompatível, né, com o seu horizonte de resgate. Então, para reserva para emergência, eu sugiro o Tesouro Reserva, desses três aqui que eu citei, penso que é o melhor. Vamos avançando. Outra área de preocupação, envelhecimento, né? Olha só esse texto de Salmos 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80, e neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então nós chegamos à velhice, né? E essa velhice, ela pode ser longeva, mas é, ela chega rapidamente. Aqui diz o texto bíblico, nós voamos. E aqui um ponto importante, né? Lá em Provérbios 6, versos 6 e 8, diz que nós devemos aprender com a formiga. Ela age, observe como ela age, seja sábio, né? O autor de Provérbios fala. Ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Eu gosto de pensar que a formiga, ela junta, né, no verão, porque ela sabe que no inverno não adianta ela querer sair do formigueiro. Ela não vai encontrar o que colher, né? O verão, se você for para as terras bíblicas, o verão é o tempo da colheita. É quando tem fartura para ser ajuntada. O inverno não vai ter. Então a formiga sabe muito bem qual é o tempo de juntar, tempo de guardar. E nós, né? Como que nós agimos? A Bíblia manda a gente aprender com a formiga. Vamos fazer uma comparação aqui? Nós temos os ciclos da vida, né? E temos expectativas financeiras para cada ciclo. Então, eu tenho a infância, eu tenho a juventude, eu tenho a maturidade, eu tenho a velhice. E um ponto importante, né? Fazendo uma comparação aí com a situação da formiga, ela trabalha duro durante todo o verão juntando comida para o inverno. Eu poderia dizer que a infância
e a juventude, até certo ponto, eu não tenho uma expectativa de juntar comida, porque eu ainda não ganho, não tenho ainda autonomia financeira. Na maturidade, aí sim, é o momento de plantar para eu poder juntar, né? Para, enfim, é o momento de sair do formigueiro para poder juntar para a velhice. Então vamos lá. Eu poderia dizer aqui que a parte amarela é como a primavera da vida, né? Depois eu tenho o verão da vida e depois eu tenho o inverno. São três fases muito claras dentro do nosso processo de envelhecimento. E o que que eu estou fazendo? É saudável e é necessário juntar para o inverno. Eu preciso construir patrimônio ao longo da vida para que esse patrimônio, conforme ele for aumentando, vá produzindo uma sustentação que depois eu possa usufruir na época em que eu parar de trabalhar. Isso é aposentadoria, aliás. De onde vem a palavra aposentadoria? Vem de se recolher aos seus aposentos. Você não sai mais para trabalhar. Você não sai mais do formigueiro. Agora, se você está dentro do seu aposento, como é que você vai se sustentar se você não pode mais sair para trabalhar? Ou porque não pode, ou porque não quer, porque parou, porque não arruma, não consegue mais emprego pela idade, pela situação, não sei. Não importa. O ponto é, como que você vai se sustentar nessa época se você não construiu patrimônio ao longo da vida? Se você não juntou no formigueiro? E aí, uma realidade importante, né? O inverno chega até para quem vive como se fosse sempre primavera. Essa é uma verdade importante, porque se a gente deixa o tempo passar e não faz a nossa parte, o tempo vai passar do mesmo jeito. E aí eu volto àquela frase anterior, né? Passar por dificuldades é inevitável. Se colocar em dificuldades é opcional. E aqui nós estamos falando de uma dificuldade que vai sendo semeada ao longo da vida. Se eu não me preparo para ela lá na frente, eu não vou poder colher aquilo que eu não plantei. Nunca é tarde para começar, sempre dizem essa frase, né? Mas quanto mais se adia, mais difícil é recuperar o tempo perdido. Veja só, o inverno chega, o tempo vai passando, o inverno vai chegando. E o que que a gente está fazendo? Olha o prejuízo de adiar. Vamos fazer uma simulação aqui bem rápida. R$ 150 por mês nos dois cenários. Um está começando aos 25 anos de idade, o outro está começando aos 45. Ambos querem se aposentar aos 65 anos de idade. Só que o que começa aos 25 tem 40 anos contribuindo, enquanto o que começa aos 45 tem 20 anos apenas de contribuição. E quando eu falo contribuição aqui, eu não estou falando do INSS, tá? Eu estou falando de aporte, quanto que ele está depositando por mês numa aplicação que nesse exemplo aqui está rendendo 1% ao mês. É só para fins de simulação. Não estou dizendo que essa taxa é uma taxa factível, garantida. Tudo isso aqui depende de condições de mercado. Mas só para a gente poder analisar aqui e chegar a algumas conclusões mais didáticas. Quem que vai juntar mais dinheiro ao final? O que começou aos 25 ou o que começou aos 45, sabendo que ambos querem se aposentar com a mesma idade, 65 anos. Ou seja, um tem 40 anos depositando, investindo e outro só 20. Obviamente você deve estar falando, claro que é o que começou primeiro, né? Porque ele está juntando dinheiro por mais tempo. Agora, quanto mais ele vai ter? Será que o fato dele estar juntando dinheiro por o dobro de tempo, ele vai ter o dobro de dinheiro? A resposta é não. Na verdade, ele vai ter mais do que 10 vezes a quantidade de dinheiro do outro que começou mais tarde. Por que que isso acontece? Por causa de uma coisa chamada juros compostos, juros sobre juros. O tempo ele vai potencializar o trabalho que o dinheiro vai fazer a seu favor, se você deixá-lo aplicado e reaplicado. Isso pode ser visto um pouquinho melhor aqui nesse gráfico, né? Aquele que só contribuiu ao longo de 20 anos, ele depositou 240 vezes R$ 150, R$ 36.000 ao todo. E o tempo multiplicou esse dinheiro de R$ 36.000 por aproximadamente 4 vezes. Agora,
passou 40 anos fazendo esse esforço de poupança, poupou R$ 150 por mês, só que dessa vez 480 vezes. Ao todo foram R$ 72.000, o dobro. Só que o tempo multiplicou esse esforço por 24 vezes. Olha só que impacto que o tempo produz sob o efeito dos juros compostos, né? Juros sobre juros. Isso aqui é uma coisa poderosíssima. Claro, né? Algumas observações importantes. 1% ao mês constante que eu usei nessa simulação não é uma coisa trivial, né? Aqui a gente está falando de uma taxa constante de 12,68% ao ano. Embora no nosso país nós estejamos, de certa forma, acostumados com o histórico de taxa de juros elevada, em média a gente pode dizer que nosso histórico aí nos últimos 25, 30 anos, em média é na casa de 8 a 10% ao ano. É... Outro ponto importante que a gente tem aqui de ressalva é que ele está falando de aportes frequentes. Não faltou nenhum mês. E isso exige disciplina. Outra coisa é reaplicar os rendimentos, não é deixar dinheiro parado na conta. Tá o tempo todo acompanhando os investimentos e reaplicando. Um aspecto de fragilidade dessa simulação é que ela não está levando em conta a inflação. O que que é a inflação? É a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. Eu não coloquei aqui porque estenderia demais a explicação, mas esse é um ponto importante. O que você vê o dinheiro render precisa descontar o que a inflação está corroendo do valor de compra, do poder de compra do dinheiro. De igual modo, o imposto de renda, né? Se aquela aplicação gera imposto de renda, tem que descontar isso daí da conta também. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é a didática, né, do impacto do tempo na composição dos juros, né? Botar o dinheiro para trabalhar para você passa por deixar o dinheiro trabalhar pelo maior espaço de tempo possível, tá? Eu gosto dessa frase, esse provérbio chinês que diz que a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos e a segunda melhor época é agora, né? Talvez você tenha olhado e falado, poxa vida, eu já perdi muitos anos. Eu já não tô mais com 25, eu tô com 45. É... E agora? Bom, a melhor época para você plantar uma árvore era lá com 25 anos. A segunda melhor época é agora. Comece, né? Faça. Outra área de preocupação que eu falei das vulnerabilidades, né? Então, eu vou trazer aqui só exemplo de um carro. Né? Você comprou um carro, pode ser qualquer outro bem, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser um bem, né, um equipamento de trabalho que seja importante para você obter sua renda. E aí é importante proteger esse patrimônio, porque na falta dele você vai ter um grande prejuízo. Por exemplo, um carro hoje, um carro popular novo está na casa de 75, 80 mil reais. É muito dinheiro que você desembolsa para deixar aquilo ali em risco de colidir, perda total, ser roubado. É importante você ter um seguro. Eu não vou me deter aqui de forma detalhada, porque senão estenderia muito a palestra. Mas aqui só para dar alguns parâmetros, né? O seguro de automóvel, geralmente ele gira em torno de 4% a 5% do valor do bem. E aí, claro, isso vai depender, né, do que você está acrescentando de cobertura, o valor que você está atribuindo aí para a franquia, o valor que você está atribuindo para reembolso caso haja perda total do carro. Mas em linhas gerais, em torno de 4 a 5% do valor do bem. E aí você tem as coberturas que você pode contratar. O casco, né, o bem em si, então colisão, roubo, furto, fenômenos da natureza, então alagou uma região ali, o seu carro estava lá e ficou inundado, ou caiu uma árvore em cima do veículo, isso aí produz um estrago enorme e o seguro pode estar cobrindo esse tipo de dano. Outra parte que pode ser contratada é danos a terceiros, né? Danos materiais, quando você bate em alguém, estraga o veículo de outra pessoa, ou bate o carro contra o muro de uma casa, você provocou danos materiais. O seguro pode, perdão, o seguro pode cobrir esse dano. Danos corporais, então você atropelou alguém, enfim, coisas que podem acontecer
e que você pode se precaver, né? Se prevenir. Se essas coisas acontecerem, elas não vão é, desestruturar a sua situação financeira, a sua estabilidade. Claro, né? Pode aqui envolver uma situação que você sai machucado, machuque alguém, e não estou falando disso, né? Estou falando do aspecto material. Aspecto material fica resguardado. Outras assistências, né? Tipo assistência 24 horas, guincho, pane elétrica. Dependendo de onde você tá, é muito dispendioso contratar um guincho, pedir um reboque, pedir uma troca de pneus. Isso aí pode estar coberto dentro de uma assistência 24 horas. E os adicionais. Tudo isso dependendo de uma contratação específica, né? Danos com quebra de vidro, parte de carro reserva. E aí, alguns pontos de atenção que são importantes de olhar, né? Suficiência da cobertura, qualidade da seguradora, termos do contrato, custo de contratação, custo de franquia, em caso de sinistro, né? Então, você paga o seguro, mas tá, mas se tiver ali uma perda parcial, você tem que pagar uma franquia. Quanto que é essa franquia? Uau, hum, hum, 3 vezes o valor que eu paguei no seguro. Então, peraí, tem que botar tudo isso daí na conta, né? Tem que entender tudo isso antes de contratar o seguro. Como que é a rede credenciada? Eu moro numa cidade, certa vez eu contratei um seguro, aqui no interior de São Paulo, Itapetininga, minha cidade, eu contratei um seguro que a assistência era em Sorocaba. Aí eu tava com um carro que teve um sinistro, eu tive que levar um carro que tava com a frente destruída para outra cidade a 68 quilômetros. E depois eu tive que buscar. Então, assim, isso tudo gerou um custo extra. Então, são aspectos, detalhes que precisam ser analisados antes de assinar. E aí, falando em assinar, pode ser seguro, assinar contrato de financiamento, assinar contrato de seguro, assinar contrato de locação, seja lá o que for. Olha esse texto de Provérbios. O prudente age com base no conhecimento. Esse outro texto de Provérbios 14:15 diz: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Então, é importante ler antes de assinar. É importante entender antes de assinar. Refletir antes de assinar. Não assinar sem antes comparar. Tem gente que já pega a primeira oferta e já sai assinando, não leu o contrato, não pesquisou, não pechinchou. Tá errado. E por mais importante de tudo, não assinar sob pressão. Se o vendedor está te pressionando, tem alguma coisa que você não pode ver e ele quer que você assine logo para se comprometer, tá? Não é legal assinar sob pressão. Geralmente, quando você assina sob pressão, você está fazendo um mau negócio. Por último, né, questão do falecimento. Vou passar muito rápido aqui também. Texto lá de 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Ezequias, né? Por esse tempo, Ezequias adoeceu. Olha Ezequias de novo. Adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Vocês conhecem a história, mas o que eu quero destacar aqui é essa frase: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Eu não sei a data que eu vou morrer. Você não sabe a data que você vai morrer. Para Ezequias, o profeta Isaías foi falar: ó, você vai morrer, e é certo que você vai morrer, e tá meio. Tá aí, ó. Vai ser daqui a alguns dias. Depois, né, vocês sabem, Ezequias chorou, pediu, clamou a Deus, e Deus falou para Isaías voltar e falar para ele que ele teria mais 15 anos de vida. Mas olha só que situação, se você tivesse uma data marcada para morrer, olha que papo chato, né? Mas a gente tem que falar sobre isso. Gente, eu tinha que vender seguro de vida no tempo que eu trabalhava no varejo do banco. E é desagradável falar sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso. Não é um assunto a ser evitado. E de tanto as pessoas evitarem, depois os que ficam cheios de problemas. São filhos que não têm dinheiro para fazer o processo de inventário. É esposa que não sabe onde é que o marido guarda os documentos, onde que ele guardava os documentos e não consegue nem juntar a papelada para o advogado começar a dar início ao processo de inventário. São imóveis que estão só no contrato de gaveta, não está registrado em nome de ninguém, não tá correto.
E aí a família não consegue organizar aquilo ali. Olha só quanta coisa! É pôr em ordem a casa, é inclusive pensar sobre isso. Se eu morrer, o que que acontece? Como é que estão os registros dos meus bens? Como é que estão os acessos aos documentos? A minha família sabe onde eu guardo os documentos? Pergunta básica. Eu tenho um exemplo aqui, um caso próximo de uma família. O marido estava com câncer, sabia que estava ali, né, numa situação crítica. E certa vez eu falei assim para ele, irmão, como é que estão os seus documentos? O senhor tem dois filhos desse casamento atual e dois filhos do casamento anterior. Você já organizou isso daí? E ele evitava o assunto. Não sei se é porque ele não queria, né, se abrir comigo. E claro, eu estava ali de boa vontade tentando dar um conselho, mas nem todo mundo gosta de falar sobre isso, muito menos receber conselhos sobre isso. Resumindo a história, ele faleceu e agora já se passaram 5 anos, a esposa ainda não conseguiu desenrolar o inventário. Tem coisas que ela nem sabe onde ele guardava os documentos. Qual seria o plano de ação, né? O que que é esse plano de ação? É a família conversar. Olha, meu bem, se eu morrer, tá aqui o meu seguro de vida é esse aqui, tá aqui o documento dessa casa, tá aqui. As pessoas sabem do que se trata a vida. Não é o ponto hoje, mas tem muito casal que não se conversa nesse sentido de abrir a vida financeira. E aí são surpresas que vão surgindo depois, né, no processo de transmissão de bens. Seguro de vida, né? Pelo menos para custear o inventário. Você tem patrimônio? Tenho. Ok, esse patrimônio provavelmente vai entrar em inventário. Qual vai ser o custo desse inventário? Vai ser de X mil reais. É importante ter um seguro de vida para quem fica poder acionar para poder custear esse inventário. Eu estava ouvindo recentemente um consultor financeiro falando de um cliente dele que tinha um patrimônio de 5 milhões de reais em imóveis. Só que ele não tinha dinheiro, só tinha imóveis. Era rico em imóveis, mas pobre em recurso com liquidez ali para ele poder resgatar. Morreu. Os filhos não estão conseguindo fazer o inventário, não tem dinheiro. Então, assim, tinha muitos imóveis, mas não tinha um seguro de vida, ou pelo menos um plano de previdência privada. O plano de previdência privada não entra em inventário. E os beneficiários cadastrados dentro do plano recebem o recurso que está lá. E aí eles poderiam ter pelo menos o custeio, né, para poder desembaraçar esses bens e poder, aí sim, depois passar para o nome deles, vender ou alugar, ou fazer daquilo ali uma fonte de renda, de respaldo, de suporte. Isso também tem a ver com pôr em ordem a sua casa. Lembra? Se colocar em dificuldades é opcional. Só que quando a gente está falando da nossa morte, a gente não está colocando a nós em dificuldade. Ele morreu já, está descansando, né? Dormiu no Senhor, está aguardando Jesus voltar, né? Tá esperando Jesus voltar para ser ressuscitado e ir com Jesus para o céu. Eu estou falando dos que ficam. Aí você está colocando os seus queridos em dificuldades, porque você não se precaveu antes. Isso é muito sério. E eu não sei se vai dar tempo, eu acho que eu já estourei um pouco aqui o horário, mas eu vou falar muito rapidamente aqui sobre investimentos, tá? A fila dos que querem investir com prudência é muito menos popular do que a fila dos que querem ganhos rápidos, tá? Olha só aqui o que a Bíblia fala. Provérbios 12:11. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Olha aqui o trabalho de novo sendo colocado, né? Lavrar a terra. Lavrar a terra é causa de ter comida com fartura, abundância, fartura. Trabalho, então, está relacionado com fartura. Agora, correr atrás de fantasias é coisa de gente sem juízo, é coisa de gente desmiolada. E me perdoem, eu vou colocar aqui porque está sendo muito falado. Eu poderia trazer outros exemplos de outras épocas, mas eu vou trazer esses três aqui. Tem muita gente correndo atrás de fantasia hoje em dia.
Duas aqui que eu estou mostrando tem a ver com apostas e uma tem a ver com investimentos. Mas nesse caso, na minha opinião, não é investimento, é especulação. Eu vou explicar por quê. Aposta, né? A gente está num momento aí de Copa. Quanta gente está querendo ganho rápido apostando dinheiro em bets? Quanta gente está querendo dinheiro rápido apostando em tigrinho? E quanta gente está querendo dinheiro rápido apostando em criptomoedas? Por que você está falando de forma tão contundente assim, Camila? Como que você pode dizer que criptomoeda é uma aposta? Vamos lá. É, Primeiro eu quero usar esse texto de Provérbios 14, verso 15. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Então vamos prestar atenção onde a gente está pisando. Hoje o brasileiro já adota a criptomoeda como seu quinto investimento preferido. Só perde para poupança, depois para imóveis, para dinheiro embaixo do colchão e para fundos de investimento. Logo em seguida vem criptomoedas. Vem antes de títulos públicos, vem antes de ouro, vem antes de ações, vem antes de dólar. Então já é um assunto que o brasileiro está interessadíssimo. E por quê? Porque tem essa perspectiva do ganho rápido, do ganho muito acima da média. Só que quando a gente vai ouvir conceitos sobre isso, eu quero só lembrar aqui de um filme que é da minha época, né? Tinha na época, na minha época de criança, na sessão da tarde, tinha um filme chamado Olha Quem Está Falando. Olha só quem está falando. Eu quero trazer esse título pra gente aqui. Quem que tá falando para você? É patrocinado por uma corretora de criptomoedas? É sócio de uma corretora cripto? Ganha comissão da corretora por divulgar a alternativa cripto? Ganha tráfego e audiência no YouTube, no Instagram, no TikTok, onde quer que seja, por falar de cripto? Você sabe que ele vai monetizar isso daí, né? Ele vai ganhar dinheiro em cima desse tráfego. Ele vende curso sobre investimento em cripto? Ele tem uma parcela grande da carteira dele investida em cripto? Então, como que essa pessoa vai falar mal de cripto? Ah, Camila, tá todo mundo falando bem? É claro que tá. Estão ganhando dinheiro com isso. Como que vai falar mal se tá ganhando dinheiro? Ele quer mais que você invista, que você faça, que você compre, que você venda, que você movimente, porque é nisso que ele tá ganhando. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Eu não estou dizendo que isso aqui é um investimento ruim. Eu estou dizendo que isso aqui é uma, é um investimento que tem muito mais características de especulação do que de investimento. O que que é um investimento? Eu vou usar aqui uma definição de um camarada chamado Benjamin Graham, que é o maior mentor de finanças e investimentos recente, né, na história. Ele foi mentor do Warren Buffett, que é o investidor mais rico e mais famoso que existe no mundo atualmente. E ele diz assim que investimento é aquilo que você faz depois de você fazer uma análise profunda e concluir que você vai ter a segurança do seu capital por um retorno adequado. O que fugir disso é especulação. Então, dentro desse conceito que ele dá, eu posso concluir que criptomoeda hoje, embora possa ter uma grande perspectiva, uma boa perspectiva, é muito difícil acertar exatamente qual o valor, qual é a valorização, qual é a perspectiva. Eu muito mais especulo sobre isso do que afirmo com segurança, com fundamento. E por que que tantas pessoas vão para esse caminho? Porque tem a perspectiva do ganho acelerado. Eu quero trazer esse texto do Espírito de Profecia para fechar aqui a linha de raciocínio. Os caminhos antigos, seguros e saudáveis de subsistência estão perdendo a popularidade. A ideia de acumular recursos materiais pelo ganho razoável do trabalho e da economia é desprezada por muitos como não sendo a mais adequada para essa época de progresso. Toda movimentação desse tipo que surge para estimular o desejo de obter riqueza rapidamente por meio da especulação. Olha que grave isso. Desejo de obter riqueza rapidamente por meio da especulação desvia a mente do povo das verdades mais solenes até aqui dadas aos mortais. Por algum tempo pode haver perspectivas animadoras, mas o fim disso é o fracasso.
O Senhor não aprova tais ações. Caso essa atividade fosse incentivada, seriam atraídas por esses sistemas especulativos muitas pessoas que de nenhuma outra maneira poderiam ser desviadas da obra de apresentar as solenes verdades que devem ser dadas ao povo neste tempo. Ela está dizendo aqui o seguinte: tem gente que vai sofrer provação e ainda assim não vai sair da igreja. Vai ter algum irmão que a desaponte, mas ainda assim ela não vai sair da igreja. Mas tem gente que vai sair da igreja porque está sendo atraída pelos sistemas especulativos. E em outro texto, que não está aqui, mas está no livro Embaixadores do Reino, Deus revelou para Ellen White que essa, essa forma de ganhar dinheiro rápido através da especulação é uma armadilha de Satanás para os últimos dias, para atrair o povo de Deus e fazê-lo perder recursos que deveriam ser usados na obra de ganhar almas. Isso é muito sério, né? É muito sério. Para fechar esse tópico, você quer investir em cripto? Pode fazer, desde que isso seja de fato um investimento. Você analisou, você pesquisou, você viu bem onde você está pisando, você tem consciência de valor, você fez uma lição de casa. Tá tudo certo. Agora, você tá indo, só Maria vai com as outras, porque estão te dizendo que ganha dinheiro rápido, é a mesma coisa se você estivesse indo para Bet, é a mesma coisa se você estivesse indo para Tigrinho. Você tá apostando, você tá especulando. E a gente pode fazer isso com o dinheiro de Deus? O dinheiro que Deus nos confiou, o dinheiro não é nosso. O dinheiro é dinheiro confiado por Deus. Veja, quanto mais tempo eu deixo o dinheiro aplicado, mais ele vai render. E quanto maior for a taxa, né, de retorno mensal, mais o dinheiro vai render. Então, quanto mais tempo, mais rende. Quanto mais retorno, mais rende. Agora, quanto mais eu combino tempo, rentabilidade e frequência, mais eu vou ter ao final. Agora, repare que aqui eu estou comparando 0,5% ao mês com 2,5% ao mês. 0,5% ao mês, hoje, é a nossa realidade na caderneta de poupança. 1% ao mês é a nossa realidade, por exemplo, no Tesouro Reserva. Aproximadamente está em torno disso daí. Agora, 2,5%. Eu posso dizer que eu tenho investimento que eu consigo manter ao longo de vários anos a 2,5%? Será que isso é um alvo que eu poderia usar como parâmetro para organizar minha vida financeira? Olha, 2,5% seria mais do que 27% ao ano. Warren Buffett, aquele que eu disse, ele tinha um rendimento equivalente a 1,53% ao mês. Então, o camarada mais rico do mundo, ao longo de 57 anos de estrada, produziu um retorno médio em torno de 1,53%. Quem sou eu para dizer que eu vou conseguir 2,5% ao mês? Cuidado, cuidado, né? Olha só, a Selic meta do nosso país hoje está em 14,25% ao ano. Aí estão me oferecendo investimento que é 5% ao mês. Cuidado, abre o olho, prudente vê bem onde pisa. Cuidado com a presunção também, né? Tiago 4, versos 13 a 16 fala que a presunção é maligna. Nós temos que tomar cuidado com a presunção. Ah, porque vai acontecer, vai chegar nessa rentabilidade, é só questão de tempo. Quem falou? Lê lá depois Tiago 4, 13 a 16. Queridos, eu vou encerrar por aqui. Vou deixar aqui um QR Code, as 12 regras de ouro do investidor prudente, tá? Quem tiver interesse, é um vídeo caseiro que eu gravei sobre outros textos bíblicos que falam acerca da prudência nos investimentos. E relembrando o nosso texto de ontem, né? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Nós falamos aqui sobre investir, sobre juros compostos, sobre rentabilidade, sobre frequência nos aportes, sobre disciplina, sobre seguro, sobre aposentadoria, reserva para emergência. Falamos de vários temas, mas a gente nunca pode perder de vista, né? A simplicidade da pombinha. As aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E o Pai do céu sustenta. A gente tem que fazer a nossa parte, sim,
mas sem perder de vista que o nosso sustento vem do Pai do céu. E nós valemos muito mais do que muitas pombinhas, né? Muito mais do que as aves. Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez, e eu gostaria de chamá-los para nós fazermos uma breve oração. Ore comigo. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Pai querido, nós aprendemos que nós precisamos ter prudência, nós precisamos nos precaver, nós precisamos olhar para o futuro não com ar de apreensão, de preocupação, de desespero, mas com ar de sabedoria, fazendo aquilo que o Senhor nos orientou em tua palavra que nós devemos fazer. Querido Pai, nos ajude a corrigir aonde nós estamos errando, nos ajude a reforçar aquilo que estamos acertando e nos ajude, Senhor, acima de tudo, a mantermos humildade. Humildade para compreender que, por mais que nós possamos nos precaver, nós não controlamos o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a alguns anos. E nós dependemos completamente de Ti. Nos ajude a nos mantermos humildes aos Teus pés e com os olhos fixos no Teu reino, Pai, porque qualquer coisa que façamos aqui ficará. Pedimos em nome de Jesus a Tua bênção, a Tua direção sobre a nossa vida. Amém, Senhor. Amém.